Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Deiviane, sou o residente do subprojeto Química da UVA, né? Aqui na Escola Professor Luiz Felipe de Sobral. E hoje vamos tratar um pouco sobre eletroquímica, né? Os nossos objetivos são lixo eletroquímica, lixo eletrônico, balanceamento das reações e oxirredução, né? Falar aqui um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Vamos lá, né? Eletroquímica é o estudo das reações químicas que produzem corrente elétrica ou não são produzidas pela corrente elétrica. Nas pilhas e baterias ocorrem reações químicas que produzem corrente elétrica. Na eletrólise ocorre o inverso, né? Ou seja, a corrente elétrica que provoca uma reação química. E aí nós dizemos o seguinte, né, que as pilhas são fenômenos espontâneos e a eletrólise é o fenômeno não espontâneo. Por hora vamos estudar pilhas e baterias. Mas antes vamos falar aqui uma coisa tão comum, né, do nosso cotidiano que polui muito o nosso ambiente, nosso solo, nossa natureza, que é o lixo eletrônico, né? Como celular, computador, TV, torradeira, micro-ondas, tudo isso é lixo eletrônico, né? Acontece que esse material possui muitos metais que são raros e caros. E aí, né, acontece o processo de catação, né, em busca desses metais, que são conhecidos como mineração urbana. Acontece mais ou menos assim. Uma tonelada de celular contém entre 100 e 150 gramas de ouro. Na mesma proporção acontece com uma tonelada de terra de Minas, onde tem a extração tradicional de mina, né? Tem em terra de uma mina, onde tem a extração tradicional do ouro, produz de 5 a 7 gramas. Então é uma reciclagem muito rentável, né? Passando aqui, né, vamos falar um pouco sobre o balanceamento de oxirredução, né? O balanceamento de equações, que representam as equações de oxirredução, pretendemos igualar o número de elétrons que foram perdidos ou recebidos, né? Pretendemos igualar o número de elétrons que foram perdidos ou recebidos. Então a gente vai ordenar as coisas em 4 passos, né? O primeiro é determinar o NOx de todos os elementos das substâncias nos reagentes e nos produtos. O segundo, para você saber o NOx, você pode estar olhando a tabela periódica, que fica nos vezes da tabela, certo? O nosso segundo passo é determinar a variação de NOx, que a gente chama de delta NOx, para verificar o número de elétrons transferidos, né? O terceiro passo é inverter os valores de NOx pelos coeficientes das substâncias. O quarto passo é continuar, né, fazer o balanceamento pelos métodos tentativos. Acredito que vocês já tenham visto, né, como é que faz um balanceamento. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso exemplo 1. Vamos resolver juntos, certo? Então a gente tem essa equação aqui. E o primeiro passo, então, é determinar o NOx de todos os elementos químicos, das substâncias, dos reagentes e dos produtos. Então, o cobre é sólido, né? NOx 0. Hidrogênio mais 1, nitrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Observem que os NOx não tem a multiplicação, né? Que não tem íon, e a soma dos NOx tem que dar 0, certo? Agora o cobre dentro dessa substância passou a ter 2 menos 2, o nitrogênio mais 5 e o nitrogênio menos 2. O nitrogênio mais 2, o oxigênio menos 2, H2 mais 1 e o oxigênio menos 2. Então o que acontece?
O agente oxidante é o HNO3, né? Que é a amônia. E o agente redutor é o cobre. Agora a gente vai fazer a reação de NOx para ver como é que fica, né? Os elétrons transferidos. O cobre saiu de 0 para 2 e o nitrogênio saiu de 5 para 3. E foi para 2 e ficou 3. Teve modificação de 3. O cobre saiu de 2, ficou 0 e ficou 2, né? O nitrogênio era 5, menos 2 ficou 3, né? Então lá no N a gente vai usar o cobre. Agora, o valor que eu encontrei lá no N, eu vou usar aqui no coeficiente do cobre. E o valor que eu encontrei no cobre, eu vou colocar no N, né? Que é o nitrogênio. Então, os elétrons perdidos, menos 6. E o da amônia, menos 6 também. E teve 2 para o cobre e teve 3 para o NH, o HNO3. Feito isso, agora vamos fazer os próximos coeficientes pelos métodos das tentativas. E aí vai ficar mais ou menos assim. 3, 8, 3, 2, 4. Lembrando que... E aqui a gente faz a quantia, né? 3 vezes 8. 24 oxigênio. Então eu tenho 3 copos desse lado. Temos 3 do outro lado. Temos 24 oxigênio aqui, temos 24 oxigênio do outro lado e assim por diante. Isso você já deve ter visto por aí nos balanceamentos da vida. Agora para o nosso segundo exemplo, né? Faça o balanceamento da equação a seguir. Olha só. O primeiro passo foi determinar os números de oxidação de cada um dos elementos dentro das substâncias, tanto do reagente quanto dos produtos, certo? Então vamos fazendo aqui, colocando lá em cima de vermelho os NOx de cada um, certo? Aí eu vou determinar a variação da oxidação e da oxirredução. E a gente vai ver o que aconteceu. Então o C2 saiu de Então, CR, ele saiu de mais 6 e foi lá pro outro lado mais 3, certo? Então, ele sofreu uma redução de NOx de 3, certo? Já o enxofre, que é o S, saiu de 0 e foi lá pro outro lado sendo mais 4. Ele sofreu uma oxidação de NOx igual a 4, certo? Sabendo disso, fazendo a quantia, vemos que tem uma diferença, né? De 3 para 6 e de 3 para... Mas como ele aparece duas vezes lá, vamos ter que multiplicar o valor dele por 2. E o enxofre era 0 e ficou 4. E assim acontece com as outras substâncias, certo? E aqui no balanceamento vamos fazendo assim, colocar o 4, né? E aqui o 6 no enxofre. E aqui nos métodos da tentativa ficaria como, né? Ficaria assim, com os números muito altos, né? Um exemplo, né? Aqui ficou um 6. O método da tentativa é o que? Fazer com que ele fique com menos, né? Menos cargas possíveis. Então, dividindo tudo por 2, fica, né? A metade. Fica 2, 2, 3, 4, 2, 3. Certo? E assim fica os coeficientes da nossa equação. Vamos para mais um exemplo. Em 1856, Bert Lord preparou um metano segundo a reação representada pela equação abaixo, não balanceada. Acerte o coeficiente estequiométrico pelo método da redução.
como é que a gente fazia, né? Isso aqui nos métodos da tentativa. Vamos lá, né? Resolver. O primeiro passo é resolver o número de oxidação de cada substância. E aí a gente vai ver o que aconteceu aqui, né? Então o C ele sai de mais 4 para menos 4. E o cobre sai do 0 e vai para mais 1. Sofreu uma oxidação. O terceiro passo, que é a inversão de delta, certo? O delta NOx. Aqui, para a gente não se perder, a gente está falando de delta igual lá na física. É o final menos o inicial, certo? Então, a gente tem o final menos inicial, que é o mais 4 menos 4, que deu 8, né? Então, a diferença é 8. Esse é o delta. Aqui é a mesma coisa. Saiu do menor, do maior para o menor. E 0 0 ficou para 1. Inicial, o final menos o inicial teve início de 1. Mas como a gente tem CS, né? 2CS, então a gente tem que fazer uma vez 2, que será o coeficiente de CS2. Então, o quarto passo, né, que seria o balanceamento de tentativas, ficaria 1, 2, 8, 4, 1. Sabendo desses dois coeficientes, a gente vai por tentativa alcançar os outros valores. Então a gente vai 1, 2, 8, 4 e 1. Beleza? Vamos lá para mais um exemplo, né? Considera a reação representada pela equação química balanceada. E aqui temos um pouco mais de dificuldade, né? Porque tem uns itens, certo? Mas ela é bem simples de resolver, igual às outras questões. A diferença é porque eu coloquei esses exemplos, esses itens para ver até onde vocês iriam na curiosidade, certo? Mas vamos ver como ela é bem simples. Olha só, seguindo os passos para não perder. Então, o primeiro passo, né, sempre igual aos outros, é determinar o número de oxidação, certo? Dessa equação aqui, né, e seus números de oxidação. Aí a gente vai ver o que está acontecendo lá. Então, a gente vê aqui o agente redutor, quem sofreu a oxidação foi o enxofre, que saiu de menos 2 e foi para mais 6, lá depois de reagente, né? E aqui está um agente oxidante, que sofreu a redução, que saiu de 0 e foi lá para o menos 1, né? Que é o bromo. Sabendo disso, vamos para o terceiro passo, que é a inversão de delta NOx, né? Aqui temos o maior para o menor, igual da outra vez, né? 0 menos 1, fica menos 1. Será o coeficiente do enxofre. Aqui do enxofre sai de mais 6, né? Menos 2 ficou 8, que será o coeficiente de bromo. O quarto passo, né? Por meio da tentativa, como é que ficaria? Fica 1, 4, 1, 8, né? Então, aqui voltando à questão anterior, o item seria o item C. Menores coeficientes de H2S e bromo e BR2 na equação balanceada são 1 e 4 respectivamente. Beleza? E por aqui a gente fica na nossa aula. Até a próxima aula. Obrigada a todos pela audiência.